Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês. O momento exige que todos façam a sua parte. Nós da Sabesp trabalhamos junto com a população para vencer o coronavírus. Nossas equipes continuam na rua fazendo a manutenção das redes, lavagem de hospitais e de lugares públicos com cloro. Use água com responsabilidade. Isso também é solidariedade. Faça você a sua parte. Fique em casa. Conte com a Sabesp e fique em casa. Governo de São Paulo. Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha nas redes sociais, a nossa plataforma digital, o RDTV informando, prestando serviços neste que é o nosso terceiro boletim do dia, como fazemos habitualmente, todos os dias 9 da manhã, 1h30 da tarde, 6 horas e 9 da noite. Carlos Carvalho, eu, Leandro Amaral e toda a equipe atualizando as informações de utilidade pública, relevância, especialmente neste momento de pandemia do coronavírus, com orientações, com dicas, com alertas, trazendo os números na medida em que eles são atualizados. Ainda neste boletim, como fazemos, uma parte dedicada à entrevista, uma parte dedicada ao resumo do dia. No resumo, vamos trazer os últimos números do Ministério da Saúde, ministro Luiz Henrique Mandetta e toda a equipe do primeiro escalão do governo federal atualizando as informações do dia, os dados também do estado de São Paulo, os números das 7 cidades aqui do ABC, pessoal de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e, claro, trazer também o mais importante, o índice de isolamento social, que serve para quantificar se a gente tem seguido à risca a hashtag Fique em Casa. Antes, nós vamos abrir espaço aqui mais uma vez para a saúde e a gente tem recebido aí muitos questionamentos por parte dos internautas, por parte daqueles que nos acompanham em relação aos cuidados com os filhos, com as crianças, grávidas também perguntando como deve ser redobrado o cuidado nesse momento, e por isso a gente fez contato com a doutora Gladys Arneski de Quimo, ela que é pediatra, neurologista, e gentilmente abre espaço na agenda para nos atender e atualizar as informações nesse momento. Doutora Gladys, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, Leandro. Oi, gente, tudo bem? Espero poder ajudar um pouquinho. Ajuda muito, são perguntas que têm sido feitas de forma muito frequente aqui, viu, doutora Gladys? Já quero aproveitar para cumprimentar o Renato Lima, o Ayrton, a Wanda Amaral, Silvana Ferrari, o Darcy Silvério, o pessoal que vai interagindo, pode mandar pergunta também aqui para a gente interagir com a doutora Gladys. Inicialmente, doutora, a gente tem falado muito desde o começo, ainda quando era epidemia, não era a pandemia do coronavírus, claro que o olhar redobrado em relação a quem tem comorbidade e as pessoas com mais de 60 anos. Por que o coronavírus é menos suscetível em relação às crianças? Bom, as crianças, o sistema imunológico, né? A gente tem que falar do sistema imunológico quando a gente pensa em criança em relação de pandemia. O sistema imunológico das crianças, ele não está totalmente desenvolvido. Isso poderia favorecer para não ter uma resposta imune grave, né, em resposta a esse novo vírus que é o SARS-CoV-2, né, que seria o vírus que causa o Covid-19. Perfeito. E se a criança, porventura, a gente tem uns casos ainda pontuais, doutora Gladys, se a criança testar positivo, quais são os cuidados que os pais devem ter em relação às crianças? Os cuidados são iguais quanto para adulto e para criança. A gente tem que tomar o cuidado, o isolamento social, lavar as mãos. Em criança acaba sendo um pouco mais complexo, né? Porque a criança acaba sendo um pouquinho mais resistente para lavar as mãos toda hora, usar álcool 70, evitar contato, né? Porque criança já, por natureza, é mais carinhosa, então ela sempre vai tentar dar um abraço, né? Tentar orientar de uma forma mais infantil, como se fosse uma história, falar como se fosse um bichinho que faz mal, ver o lado mais infantil para poder explicar. Só esclarecer um outro detalhe em relação da pergunta anterior que você me fez. Também tem um fator muito importante, porque o sistema imunológico, por causa que o sistema imunológico não está bem desenvolvido na criança,
O COVID acaba tendo uma afinidade por um receptor que também tem poucos na criança. Então, também esse pode ser um fator que ainda está sendo pesquisado. O receptor que recebe esse vírus, que agora todo mundo fala dessa pandemia, no corpo da criança, ele não tem muitos receptores para esse vírus. Esse poderia ser também um outro fator que ajuda muito para a criança. Por isso que o impacto é menor na criança. Isso, por isso que o impacto é menor. Ou acaba sendo assintomática, ou um quadro mais leve. Perfeito. E por isso aquela orientação redobrada, doutora Gladys, que a gente tem falado tanto, como a senhora destacou, pode ser um quadro leve, até muito parecido com uma gripe, um resfriado, ou até mesmo não ter sintoma, aquele quadro assintomático, mas essa criança em contato com uma pessoa mais de idade, com o avô e com a avó, pode ser um vetor, pode ser uma transmissora da doença. Pode sim, né? Por isso que o cuidado é redobrado com pessoas idosas, né? Porque acaba desenvolvendo a forma grave da doença. Acaba tendo complicação, porque é uma pessoa que já tem algum outro diagnóstico, né? Alguma outra doença de base, que Perfeito. Poderia agravar o quadro do Covid. Só aproveitar também para agradecer aqui a presença, doutora Gladys, da Adriana Gomes, obrigado, Aida Cavalcante, o Mário César Correia também nos acompanhando, Terezinha Correia, legal o pessoal que está interagindo aqui conosco, a Silvana Ferrari perguntava exatamente se era essa questão do quadro imunológico que fazia o quadro ser menos suscetível nas crianças, a doutora Gladys explicou aqui para a gente, Ricardo Fregonese, a Karina da Argentina dando também boa noite, cumprimentando a Gladys, obrigado Karina, Jussara Guiar também nos acompanhando, obrigado. Doutora Gladys, tem algum medicamento que não é recomendado para criança? Claro que ainda não tem um medicamento específico de tratamento do coronavírus, você vai tratando pontualmente. No caso das crianças, também segue o mesmo protocolo dos adultos? Sim. Agora, tem se falado muito, no começo da pandemia, se eu não me engano, foi a Organização Mundial da Saúde que falou para a gente não usar especificamente o ibuprofeno, né, que seria um anti-inflamatório, e corticoides em crianças, né, mas não tem ainda nada comprovado, nada científico. Logo depois, a mesma Organização Mundial da Saúde, né, ela disse que não está contraindicado, porém, para tomar cuidado, né, com questão de anti-inflamatório e corticoide. Perfeito. E muitas perguntas também, doutora Gladys, em relação àqueles quadros de rotina. Então, por exemplo, recém-nascido, que tem o hábito de frequentar mais o médico, aquelas chamadas consultas de rotina. Quem tem consulta agendada para esses dias, deve ir levar normalmente o filho, deve consultar o pediatra antes, pode eventualmente tirar alguma dúvida sem a necessidade de ir no médico? Como é que funciona e qual a orientação, tendo em vista esse momento de pandemia? A orientação seria ficar em casa, né? Se for possível, por exemplo, no meu caso, com meus pacientes, eu tenho feito contato, videochamada, né? Ou contato telefônico, via WhatsApp, para poder tirar as dúvidas e poder ajudar. Agora, se for uma doença grave, a mãe já tentou tudo em casa e não dá certo, tem que levar no pronto-socorro. Tem duas indicações absolutas para você levar seu filho no pronto-socorro. Com essa pandemia, febre e falta de ar, né? A gente recomenda que, mesmo não sendo um quadro grave em criança, se tiver febre, você deve levar no pronto-socorro para ser avaliado por um pediatra. Doutora Gladys, febre a partir de quanto? Febre, acima de 37,8 a gente fala de febre, tá? Não precisa ser uma febre muito alta, porque se a criança tem febre, geralmente é um quadro leve, pode ser um resfriadinho mesmo, um resfriado comum, pode ser influenza, que a gente não pode esquecer, né? Verdade. Mesmo tendo a pandemia, tem outras doenças, tem amigdalite, tem faringite, tem influença. Tá. Então, no caso das crianças, apresentou um quadro de dificuldade respiratória, falta de ar ou febre a partir ali do 37,8, é o sinal de levar ao médico. Sim. É melhor, ou você liga para seu pediatra, né? Mas é uma indicação pela Sociedade Brasileira de Infectologia
febres menos de 24 horas e falta de ar são indicações absolutas para você poder pensar em levar seu filho no pronto-socorro. Caso Perfeito. for outros sintomas, você pode ficar em casa e medicando com paracetamol, dipirona. Perfeito. Claudete Fonseca também nos acompanhando, obrigado. E Luciano Santos, Suelen Silva agradecendo as explicações. Luiz Fernando, que é o gordinho de Diadema, também agradecendo. Valmira Souza, a Maria do Socorro, irmão Ozelito, obrigado, vereador na cidade de Mauá. A Silvana Ferrari tem uma pergunta específica. A gente tem falado muito aqui, doutora Gladys, que da questão dos animais. Não há nenhuma comprovação até o momento da transmissão em relação aos animais. A Silvana pergunta se as crianças têm que ter algum cuidado em relação a esse contato com os animais, se isso gera preocupação neste momento. Não. Em relação principalmente de cachorro, gato, não precisa, porque eles já são... Eles são portadores, então você não vai ter o problema da criança poder adquirir a doença de Covid por causa de um cachorro, um gato, que é o mais comum da gente ter em casa, né? Não precisa se preocupar, pode ficar tranquila. Outro detalhe, Mário César Correia, minha filha está grávida, possivelmente nasce no começo de maio, começo do mês que vem. Ô, Mário, minha filha faz aniversário em maio, dia 5 de maio, a Lívia. Ele falou que, no caso, a filha dele mora em Resende, Rio de Janeiro. Ele pergunta se pode visitá-la ou não é recomendado. Não é recomendado, né? Agora, porque assim, o bebê, ele tanto a mãe quanto a criança já são mais susceptíveis. É o recomendável não fazer visita, né? Continuar com esse isolamento social até a gente poder observar essa evolução dessa pandemia. Porém, eu não recomendo visitas, né? Tanto é assim que, mesmo sem pandemia, a gente pede para diminuir as visitas, primeiro mês de vida, inclusive os primeiros 3 meses. Perfeito. Esse é outro ponto que o pessoal está perguntando. A gente fala de criança aqui do nascimento até os 12 anos. Os menores, eles exigem mais cuidado do que os maiores? Ou o cuidado é o mesmo? Um recém-nascido, uma criança até 3, 4 anos, ela exige mais cuidado que uma criança com 9, 10 anos de idade, doutora Gladys? Em relação à pandemia, a gente fala em menores de 18 anos, né? Considerando os adolescentes, crianças, lactentes e neonatos. Neonatos seria até 28 dias de vida. Então, a gente tem que redobrar o cuidado. Quanto menor é a criança, mais cuidado a gente deveria ter, né? É por causa mais da fragilidade, de você poder ensinar para essa criança que tem que tomar cuidado com lavar as mãos, evitar contato físico, usar álcool em gel. É mais difícil você lidar com uma criança menor do que com um adolescente. Perfeito. É por isso que o cuidado tem que ser redobrado. O Mário César Corrêa está triste aqui, falando que pena, ia ver minha primeira netinha, mas calma, Mário, é questão de tempo aqui. É um momento que todo mundo é preferível ficar com saudade agora e depois a gente matar a saudade do que a gente ter mais tempo de quarentena e ter, infelizmente, notícias que a gente não quer ter em decorrência de não cumprir esse isolamento social. Mas não tenho dúvida que muito em breve você vai ver sua netinha. Se já tiver o nome, pode pôr aí na nossa caixa de comentários aqui embaixo o nome da netinha para a gente mandar um beijo para ela, para sua filha, para o seu genro e a todos que nos acompanham lá na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Outro detalhe aqui importante ainda em relação à gravidez, doutora Gladys. A mãe com coronavírus tem chance de transmitir o coronavírus ainda com o filho, a filha no útero, com a filha antes do parto? Até o momento, não tem nada científico comprovando que tem uma disseminação intrauterina, tá? A transmissão é feita geralmente pelo contato da mãe, fora do útero. Não tem relato de caso comprovado falando de transmissão intraútero. É mais fora do útero. Perfeito. E no caso de amamentar, também muita gente questionando se a mãe testou positivo, a mãe tem coronavírus, o filho ou a filha já nasceu, ela pode amamentar? Tem chance de transferir coronavírus pelo ato de amamentar? É assim, é uma
bem discutido. Mas aqui no Brasil, quanto à Sociedade Brasileira de Obstetrícia, Ginecologia, a Organização Mundial da Saúde, o CDC americano, eles são a favor do aleitamento materno natural, tomando todos os cuidados, usando máscara, lavando as mãos. Só tem um protocolo chinês que contraindica o aleitamento materno natural. Eles separam a mãe do filho até passar essa fase aguda. Tá, mas via de regra, a mãe pode amamentar. Nossa indicação pode amamentar. Mas tomando os cuidados, com máscara, sim. Com tudo. Máscara, lavando as mãos, tomando todos os cuidados necessários, pode amamentar, sim. Legal, e o pessoal vai interagindo aqui, ó, o Mário até colocou o nome da netinha, Isabela, é isso? Legal, obrigado. O Renato Lima já aqui dando recomendação também, o vovô terá que usar videoconferência para ver a netinha. Silvana também já agradecendo, Terezinha, o pessoal vai interagindo, isso é muito bacana. A solidariedade num momento como esse faz toda a diferença. O Luiz Fernando parabenizando pela entrevista. Outra pergunta, doutora Gladys, talvez esse seja o maior questionamento desse momento, né? Quando saber em que momento ou a partir de qual momento a criança pode ficar, por exemplo, com o avô e com a avó? Os avós que estão morrendo de saudade, estão vendo em vídeo, estão vendo pelo celular, que momento ele sabe, olha, a partir de agora, sinal verde, eu posso ver meu neto, minha neta? Se Deus quiser, eu acredito que a partir do mês que vem, se Deus quiser, vamos esperar, mas acho que vai demorar um pouquinho, tá? Paciência, é muito difícil, né? Essa situação que a gente uma globalização, a gente nunca teve uma virose que uma doença que fosse assim, igual essa pandemia, é uma globalização, ninguém esperava, né? Então, o psicológico, a parte psicológica, a saúde mental também acaba ficando um pouco abalada com essa pandemia, né? As saudades da família, dar um abraço, um beijo. Eu peço paciência, tá? Principalmente para pessoas idosas, porque a criança também pode ser uma portadora assintomática, tá? Mas a gente já falou que criança, ela geralmente vai ser um paciente com sintomas leves. É difícil, né, uma criança apresentar a forma grave da doença. Agora, se for um idoso, ele pode se complicar e precisar de cuidados de UTI. É isso que estavam perguntando. No caso de uma criança ter coronavírus, o quadro dela apresentado de coronavírus é mais leve do que um adulto, por exemplo? Sim, geralmente são quadros com sintomas leves, tosse, coriza, pode até dar febre, mas assim, a conduta será a mesma, né? Sintomáticos, isolamento social, fazer os 14 dias de isolamento. É difícil uma criança complicar com um quadro grave. No caso, estão perguntando aqui, até curiosidade, doutora Gladys, se a senhora tem algum paciente que tem coronavírus? Não. Mesmo eu sendo neurologista, eu também sou pediatra, eu trabalhei muito e ainda estou trabalhando na linha de frente, no pronto-socorro, atendendo o paciente com suspeita, né, de coronavírus, de Covid. Até agora, em criança, a gente não teve quadro grave e quem confirmou por PCR, né, o SARS-CoV-2, que seria o vírus que causa a doença, geralmente evoluiu muito bem, mas eu não peguei criança positiva. Perfeito. A Karen Camila, doutora Gladys, tem uma pergunta também específica em relação aí a recém-nascido. Ela fala, boa noite, doutora, tem uma bebê de 14 dias, 2 semanas. Gostaria de saber como que eu posso lidar e se tem muitos casos de bebê com teste positivo para coronavírus. Não, tem poucos, né? Aliás, são poucos, até no Brasil, confirmados em neonato, falando até 28 dias, teve 2 casos confirmados, né? Que eu soube, eu li na literatura 2 casos, mas evoluíram muito bem, não complicou, foram para UTI só para observar e com alta.
Geralmente são os cuidados que se você está sintomático, aqui, assim, o cuidado que devemos, né, todos, aliás, todo mundo que tem bebê em casa, é observar a família, pai e mãe. Perfeito. Se o pai ou a mãe tiver algum sintoma, tem que tomar mais cuidado com esse bebê. Porém, você continua com o aleitamento materno normal. Só tomar cuidado com os sintomas, né? Mãe e pai ficar alerta. Se precisar fazer o teste, principalmente se tiver febre ou falta de ar, fazer o teste e fazer também no bebezinho. Perfeito, perfeito. Silvana Ferrari falando parabéns, doutora Gladys, temos que agradecer, pessoas maravilhosas que Deus coloca em nossas vidas, falando do pessoal da linha de frente da saúde. A senhora modificou muito a tua rotina, doutora Gladys, com essa história da pandemia? É óbvio que a gente sabe que os médicos já têm, via de regra, todo um protocolo de luva, de máscara no dia a dia, naturalmente, mas agora em decorrência da pandemia, mudou muito a rotina? Muito, muito, muito mesmo, né? Tanto assim que a maioria, os ambulatórios, a gente não está fazendo muito ambulatório normal, por exemplo, um ambulatório de neurologia infantil, a maioria fechou, né? Está sendo realizado a telemedicina para evitar contato de paciente, para evitar contaminação de paciente. E a rotina do hospital mudou muito também. A gente tem que tomar cuidado, assim, muito cuidado. Chegar no hospital já tem um lugar separado, né? O hospital a maioria dos hospitais tem feito um espaço para pacientes com suspeita de coronavírus e outro espaço para pacientes que não têm suspeita. Então já tem todo um protocolo. Já vem com outra cor, a ficha do paciente identificada com outra cor. Os médicos que atendem suspeita já tem usa outro tipo de roupa, né? Cuidando, todo mundo tomando o cuidado necessário, quanto com o profissional da saúde, quanto com os pacientes. Perfeito. José Viteri também nos acompanhando, obrigado. Ô, Luiz Fernando, falou que tem sua pergunta, pode mandar novamente. Se for em relação aos animais, aqui a doutora Gladys passou para a gente, então pode... Agora, se não for essa pergunta, manda de novo que a gente faz aqui sem problema nenhum ao vivo. Adriana Gomes também parabenizando. Deixa eu pegar, acabei pulando aqui, ó, da Valmira Souza, doutora Gladys. É necessário ou não andar de máscara nos lugares? Aliás, até é muita polêmica, isso porque num primeiro momento a Organização Mundial de Saúde tinha dito que só quem estava com coronavírus ou em casos suspeitos era para andar com máscara, porque era justamente para você não transmitir. E hoje a gente já vê todo mundo praticamente andando de máscara. Quem tem que sair de casa por algum motivo não sai de casa sem máscara. O próprio governo do estado, o governo federal fazendo aquisições de máscaras. A orientação agora é todo mundo usar máscara quando sai, doutora? É outra coisa bastante discutida, né? Porque mesmo você sendo assintomático, você pode ter a doença. Tá? O que vai acontecer daqui para frente que vai ter a famosa contaminação das pessoas, mas assim, na minha opinião, eu acredito que seja bom sim usar a máscara, principalmente se você for em um lugar que tem muita gente, mercado, né, que é o que mais as pessoas, a população tem feito é ir no mercado, e isolamento social até nova ordem. Perfeito. É a lição de casa, não tem jeito, né? Hashtag fica em casa, né? Tem que cumprir a risca, não tem jeito. A melhor forma da gente sair da quarentena é fazendo bem feito e fazendo o mais rápido possível, né, doutora? Sim, sim. Luiz Fernando aqui, deixa eu só reiterar, doutora. A doutora respondeu, viu, Luiz Fernando? A própria doutora falou que os animais não transmitem, não há nenhuma comprovação disso, então não há nenhuma... advertência em relação às crianças lidarem com os animais de estimação. Marcelo Marques também mandando um abraço, falando que trabalha junto com a senhora, falando do dia a dia do trabalho dos profissionais da saúde. E o que tem sentido aí dos colegas de trabalho? O pessoal aí da linha de frente, aliás, mais uma vez parabenizando a todos os heróis, heroínas. O pessoal está firme resistindo aí na linha de frente, doutora? Firme e forte, com medo, né? Normal sentir um pouquinho de medo, insegurança, porque... todos nós temos família também, mãe, pai, filhos, sempre tem aquele medo no fundo do coração, mesmo tomando todos os cuidados necessários, a gente acaba sim ficando com um pouquinho de medo, mas a gente tem observado que a situação tem melhorado, né? Tem diminuído a procura como suspeita de coronavírus.
Entendi. Doutora Gladys, aqui, Terezinha, vou pedir, a Terezinha fala o seguinte, Gladys, minha neta tem uma cirurgia para fazer, ela pode fazer agora ou é melhor quando passar a pandemia? Vou até pedir para colocar aqui, Terezinha, a idade da sua neta e qual é o tipo de cirurgia, para saber se é uma cirurgia emergencial ou não. Acho que isso que faz a diferença, correto, doutora Gladys? Sim. É isso mesmo. Se for uma cirurgia de emergência, não tem jeito, tem que ser realizada. Por exemplo, apendicite. Continua, aquilo que eu falei. As doenças continuam, tá? A gente vive uma pandemia, né? Porém, ainda existem outras doenças, como apendicite, asma, bronquite, amigdalite. E eu peço muito cuidado. Não evite de levar seu filho no hospital. Eu sei, a gente tem que tomar cuidado com a pandemia. Porém, se você observa que em casa você já tentou tudo e não melhora, leve para o hospital. Tome os cuidados necessários, porém procure sim um pronto-socorro infantil ou uma consulta com seu pediatra de confiança. Perfeito. Doutora Gladys, quero demais aqui agradecer a gentileza da entrevista. A gente sempre fala que é 15, 20 minutos. Quando vê o tempo passa, mas isso é muito bom. Sinal que o pessoal vai interagindo, vai prestando atenção, tirando dúvidas, que é o mais importante. A melhor forma de combater o coronavírus, além de ficar em casa, é justamente a informação correta e nada melhor do que os profissionais para nos ajudarem, como a senhora está fazendo agora, abrindo espaço na agenda para atualizar essas informações. Obrigado, Miro Mota, também nos acompanhando, Luiz Fernando agradecendo as respostas. Ainda tem mais uma aqui, a derradeira. Quais problemas, doutora Gladys, a neurologia mais tem atuado em relação às crianças? Qual que é o problema mais recorrente de ordem neurológica nas crianças? Falando de pandemia ou fora assim, qualquer outro momento? Os dois, até para a gente ter uma diferença. Tá. Um problema, senão que a gente deve tomar mais cuidado é com criança autista. Que é mais difícil para você explicar e a criança poder entender, né? Não porque autismo seja uma doença, aliás, não é uma doença, ela é uma criança diferente. O jeito dela é pensado, o jeito dela aprender, o jeito dela entender, compreender as coisas é diferente. Então, a gente tem que fazer mais visual, né? Tentar fazer desenho, tentar mostrar uma imagem para ela entender o que é o coronavírus, lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar beijo, evitar abraço. Já é difícil uma criança com autismo usar uma máscara, né, por causa da textura da máscara. Já é difícil usar um álcool em gel, porque tem criança que não gosta de experimentar nada diferente no dia a dia. Seria essa parte mais difícil dentro da neurologia infantil, né? E também tomar um pouquinho de cuidado com criança que é um pouquinho mais hiperativa, acaba esquecendo também de lavar as mãos. Tá, aí ia dar também já nessa linha de orientação, doutora Gladys, em relação aos pais e mães que nos acompanham. Estão com o filho em casa. A gente tem entrevistado educadora, pedagoga, ouvido vários alertas em relação a ter um planejamento de rotina para a criança sentir o mínimo possível essa diferença, para depois, quando retomar, não sentir essa mudança tão abrupta, tão brusca. Em relação a esses cuidados neurológicos são importantes. Esse confinamento, essa quarentena, qual a melhor forma ou dica para o pai e a mãe lidar com o filho para atenuar essa questão neurológica? É muito difícil, viu, Leandro? Criança precisa de atividade, né? De rotina, de hábitos. Já é difícil no dia a dia sem pandemia, que a criança já tinha uma rotina estabelecida, né? Já tinha uma escola, tem criança que faz aula de inglês, tem criança que faz aula de dança, fisioterapia, faz as terapias no decorrer do dia, né? Falando de paciente mais neurológico, ou falando de uma criança que não precisa ser com nada neurológico, né? Na rotina da criança já tem que ser bem organizada. Agora todo mundo fica em casa, né? Uma hora acabam as ideias, né? Os joguinhos, as brincadeiras. Eu acredito que está acontecendo muito em casa. O que eu posso falar? Paciência. Vai fazendo tudo de novo. Vai lembrando o que você fez nos primeiros dias da pandemia, os joguinhos que você fez, as brincadeiras, faz um bolo, né? Coloca as crianças para fazer atividade, para limpar a casa, mesmo sendo pequena, elas entendem, elas compreendem quando você dá um comando,
né? Perfeito. Ver alguma brincadeira. Legal. Larissa Amaral também nos acompanha. Terezinha Correia fala o seguinte, Gladys, que a filha dela tem 20 anos e a cirurgia é no ovário. É teratoma, é isso? Teratoma a cirurgia. Pode aguardar um pouco ou não tem jeito, tem que fazer agora? Depende muito do tamanho, tá? O que seria meu conselho? Procurar um ginecologista e conversar, tá? Se você, provavelmente, ela tem o contato do cirurgião, né, que vai fazer a cirurgia, conversa com ele. Se tiver risco de complicar, acredito que deve fazer já, mas geralmente são cirurgias programadas, né, que não precisam ser feitas de emergência. Perfeito. Doutora Gladys Arnês Kid Kimo, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pediatra, neurologista, atualizando as informações e, o mais importante, prestando serviços a quem nos acompanha nesse momento de pandemia, de extrema relação pai e filho e de saber como lidar, principalmente na ordem de saúde, com aqueles recém-nascidos, com as crianças que estão em casa, para a gente ter o cuidado redobrado, nosso para com elas e dela também, principalmente para com os mais velhos, os avós e os bisavós, aqueles que estão mais perto aí nesse dia a dia, porque as crianças, como a doutora Gladys destacou, elas também podem pegar o coronavírus, mas muitas vezes pegam com sintomas leves ou assintomáticas, mas acabam sendo aí vetores, acabam sendo transmissoras da doença aos mais velhos, onde requer uma atenção ainda maior naqueles que têm mais de 60 anos. Legal, Marcele parabenizando o trabalho da doutora Gladys, Marcelo também já destaquei aqui, o pessoal parabenizando. Doutora Gladys, obrigado pela gentileza, à vontade para suas considerações finais. Obrigada a você, né, pelo convite. Obrigada a todo mundo e pode contar comigo sempre. Legal, conte conosco também. Qualquer novidade, a gente abre espaço para seguir as atualizações. Obrigado, bom trabalho, parabéns aí, leve nosso abraço a todos esses heróis e heroínas da saúde que estão na linha de frente. Obrigado, viu, doutora Gladys? Obrigada a vocês. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. E dessa forma a gente muda aqui o nosso cenário virtual, enquanto a doutora Gladys vai deixando aqui o nosso estúdio virtual e a gente segue aqui rapidamente com um resumo do dia, com as últimas atualizações. Quero aqui aproveitar muitos números aqui e, aliás, para quem tiver dúvida ainda pode mandar, como a gente tem dito muito, Carlos Carvalho, eu e toda a equipe, o que a gente não tiver de informação de pronto, nós vamos pesquisar, vamos trazer especialistas, fontes, entrevistados, para justamente responder a esses questionamentos, como temos feito aqui habitualmente nesse espaço do RDTV. Bom, vamos lá em relação aos últimos números, pessoal. O Brasil tem, nesse momento, de acordo com o Ministério da Saúde, 25.262 casos confirmados, com 1.532 óbitos. Informação agora há pouco na coletiva do Ministério da Saúde, como é feito todo final de tarde. O estado de São Paulo continua sendo o epicentro aqui no Brasil. Estado de São Paulo, 9.371 casos, com 695 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 87 óbitos aqui em São Paulo, o maior número desde o início da pandemia, e no Brasil foram 204 novas pessoas que perderam a vida nas últimas 24 horas. Em relação ao ABC, o que a gente tem de momento, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, e as informações que chegaram até esse momento também das prefeituras. Então, nós temos Santo André, 160 casos, São Bernardo do Campo, 201 casos, São Caetano do Sul, 95 casos confirmados, Diadema deu um salto, 90 casos confirmados, Mauá, 52 casos, Ribeirão Pires, 17, Rio Grande da Serra, 9 casos, e o ABC tem, até o momento, 36 óbitos confirmados. Outra notícia importante também, que nós, o Carlos Carvalho, já trouxemos no boletim da hora do almoço, já tem informação, inclusive, no site do Repórter Diário, para você acompanhar. Em relação aos postos de combustível, atenção, você moradora do ABC. O que estava em vigência até então? Todas as cidades do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, postos de combustível com funcionamento normal de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7h30 da noite, ok? Isso estava de segunda a sábado aqui nas 7 cidades do ABC.
Aí Santo André flexibilizou. Santo André permitiu também a abertura aos domingos e feriados de forma facultativa, ou seja, quem fosse dono de posto de combustível e quisesse abrir, poderia. Hoje os prefeitos se reuniram de forma virtual no consórcio e deliberaram novos decretos. Então, nos próximos dias sairão novos decretos. Todas as cidades do ABC terão funcionamento dos postos de combustível seguindo de segunda a sábado, ok? E também poderão abrir de domingo ou aos domingos e feriados no horário diferente, no horário das 9 da manhã até o finalzinho da tarde, até às 5 horas da tarde. 9 da manhã às 5 da tarde, os horários dos postos de combustível no ABC, domingos e também feriados, como terá agora o próximo dia 21 de abril. Notícia importante a partir do encontro hoje dos prefeitos no consórcio intermunicipal. Em relação ao isolamento social, puxão de orelha, pessoal. Isolamento social caiu de domingo para ontem. Ah, Leandro, mas era domingo, agora... Tudo bem, mas tem que prestar atenção. O isolamento social é a única forma que a gente tem de achatar a curva e de brecar a velocidade de transmissão do vírus. Vamos aos números. Diadema estava com 65% no domingo. Ontem caiu para 54%. Mauá, no domingo, Mauá estava com 62%. Ontem, Mauá caiu para 53% o índice de isolamento. Santo André estava com 59% no domingo. Ontem caiu para 52%. São Bernardo do Campo estava com 60% no domingo. Ontem caiu para 51%. A média no estado de São Paulo foi 50% de isolamento social. Lembrando que os órgãos competentes, a Organização Mundial de Saúde, preconizam 70% como meta de isolamento social para a gente conseguir ter a melhor passagem por esta quarentena e o menor dos impactos nesta pandemia do coronavírus. Portanto, pessoal, fique em casa. Ah, tem que ir no mercado? Vai no mercado. Tem que ir na farmácia? Vai na farmácia. Vai de máscara, higieniza bem as mãos a todo instante, mas é importantíssimo o ato de ficar em casa nesse momento do coronavírus, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, você que curte, comenta, compartilha sempre o Repórter Diário. Convido você a curtir a nossa página, assim toda vez que a gente entra ao vivo a gente pode interagir, olho no olho, em tempo real. Esse momento de interação é fundamental com você que nos acompanha. E ainda às 9 da noite, Carlos Carvalho e eu voltaremos. Alô, Mauá! Entrevista com o secretário de Saúde da cidade de Mauá, falando sobre o hospital de campanha, falando sobre ações contra o coronavírus e os últimos números que envolvem notícias aqui a região do ABC. Lembrando que agora já tem um vídeo também no Facebook do Repórter Diário, a notícia no site do Repórter Diário. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, testou positivo, também está com coronavírus e está em isolamento social. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Hashtag fique em casa, não tenho dúvida que vamos sair dessa, vamos passar por essa situação, vai ficar tudo bem, mas precisa da contribuição de cada um de nós. Valeu, obrigado, até às 9 da noite, um abraço.
Casarim, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá bom Tudo assim? em ordem, graças a Tá Deus. ótimo. Estamos trabalhando para garantir água e saneamento para vocês. Vai durar 20 a 30 minutos, mais ou menos, a entrevista. E quando a gente acabar, Casarim, você vai fazer as considerações finais, a gente vai se despedir, e aí nós vamos falar. Inclusive, agora o secretário... Peraí, deixa ele voltar. Oi, desculpa. Boa, voltou, fica tranquilo. Casarim, só vou pedir antes para você dar uma centralizada na câmera. Isso, para você ficar bem centralizado na tela, por favor. Aí, tá bom? Isso, tá ótimo. Por acaso você não tem um fone de ouvido aí, não, né? Fone de ouvido aqui agora não tem. Não, fica tranquilo. Se não tem, se você está nos ouvindo bem, ok. Só vou pedir para você não ter nada aí perto com barulho, que faça ruído. Se tiver algum outro aparelho, alguma coisa, só para não dar duplo ruído aí. Tudo bem, eu tirei todo o som, inclusive do celular aí. Não, perfeito, tranquilo. Então, combinado. Então, Casarim, a gente vai fazer a entrevista e no final, quando você fizer as considerações finais, a gente fala, ó, agradecendo o secretário de Mauá, Luiz Carlos Casarim, inclusive agora o secretário deixa aqui a nossa sala virtual, aí você pode sair tranquilo e o Carlos e eu vamos seguir atualizando as últimas informações do dia. Tá bom? Ok.